Pessoal, videozinho bem simples, mas com pretensões muito importantes. Derrubar alguns paradigmas que foram criados a respeito do airflow do seu gabinete. Posicionamento de fãs, qual o caminho que o ar deve percorrer dentro do seu gabinete para você ter uma melhor performance. Isso muda se a gente estiver usando o air cooler, water cooler custom? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar tudo isso para vocês. O estalo para eu fazer o vídeo de hoje foi um storyzinho que eu postei da máquina que a gente acabou de montar. Postei lá no meu Instagram, se você não segue é só seguir lá, @DenisAssai, com 2 S. Essa máquina em especial, os fãs do chão do gabinete estão tirando o ar do gabinete e não empurrando. E vocês não imaginem a quantidade de pessoas que apareceram para falar que a montagem estava errada, que o posicionamento dos fãs estava incorreto. Vejam só que presunção. Sequer perguntaram se eu tinha feito o teste para definir aquele posicionamento, não perguntaram o porquê estava daquele jeito, se tinha melhorado as temperaturas, ou seja, é aquele tipo de approach que acaba a vontade de qualquer tipo de discussão, porque ela vem recheada de presunção. E se tem uma coisa que eu odeio no ser humano, quer dizer, tem várias coisas que eu odeio, mas talvez a que eu mais odeie seja a presunção. E esse tipo de presunção geralmente vem de pessoas mais experientes. Olha, essa carapuça vai servir para um monte de gente. Não estou fazendo para ninguém específico, tá? Porque foram muitas pessoas. Mas se você quer se sentir especial na minha vida e achar que esse vídeo foi para você, ok. Entretanto, muitas mensagens vieram também de pessoas menos experientes, já chegando falando assim, tá invertido, tá errado. Ninguém veio perguntar o porquê eu tinha optado em montar daquela forma. E aí que eu percebi que havia sido criado um paradigma nesse lance de posicionamento de fãs no gabinete e que aquela não era uma informação verdadeira, ou pelo menos carecia de alguns complementos. Olha pessoal, 100% dos vídeos que eu vi na internet a respeito de airflow de fã nos gabinetes falavam a mesma coisa. Ar mais quente é menos denso, ele sobe, então você tem que seguir esse caminho. Os fãs de baixo jogam ar para cima, o da frente empurra para dentro, os do teto tira e o de trás tira também. Como se isso fosse universal, como se isso funcionasse para todos os casos, e não serve para todos os casos. Desculpa falar isso. Não serve para todos os casos. Olha, eu não estou aqui para falar que o ar mais quente seja mais denso e fique embaixo, tá? Mais uma vez, não coloquem palavras na minha boca. Mas o que é importante a gente entender é que os fãs num gabinete, eles não servem só para colocar e tirar o ar de dentro dele. Essa informação eu nunca ouvi, essa informação que eu vou passar para vocês, eu nunca ouvi num vídeo. E qual é a outra função que os fãs do gabinete têm? De criar um fluxo de ar artificial que ajude na sua demanda. Vamos lá, mais uma vez. Funções dos fãs no gabinete. Colocar ar para dentro do gabinete, tirar ar de dentro do gabinete, obviamente isso para melhorar as temperaturas lá dentro, mas principalmente de criar um fluxo de ar que ajude na sua demanda. E o que eu quero dizer com isso? Que cada caso é um caso, ou com perdão do trocadilho, cada case é um case. Pessoal, não existe um posicionamento universal para as fãs do gabinete. Qualquer alteração que você fizer na sua máquina, é muito bom que você faça teste de estresse de CPU e VGA ao mesmo tempo, para você ver se o posicionamento que você definiu inicialmente continua sendo a melhor opção. Pessoal, o ar mais quente ele é menos denso, ele sobe. Isso num ambiente normal, sem muitas variáveis. Isso não significa que vai acontecer dentro do gabinete. O gabinete, dependendo como você posicionar suas fãs, pode criar bolsões de ar quente que ele vai ficar aprisionado ali dentro. E é isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo de hoje. Vou dar um zoom aqui na máquina que a gente montou, para o vídeo ficar um pouquinho mais didático. Eu vou desaparecer aí do campo de visão de vocês, mas é por um bom motivo.
Bom, deixa eu dar uma breve explicação da máquina em questão. O gabinete é um Cooler Master RAF 700 Evo. Estamos usando aqui uma 7900X TX na vertical, como vocês podem ver. 13900 KS, processador que esquenta bastante, assim como a própria VGA. Essa VGA passa de 400 watts de consumo jogando. O processador jogando vai ficar ali entre 70 e 100 watts de consumo, às vezes até um pouco mais. Fazendo uma renderização ele pode passar dos 200 watts de consumo. Então é uma máquina que demanda bastante no que diz respeito à refrigeração. Tá com water cooler custom, como vocês podem ver. São 2 radiadores de 360 no teto. São 6 fãs nesses radiadores, 3 em cada um. E tirando o ar de dentro do gabinete, ou seja, esse é o caminho que o ar está percorrendo pelo gabinete. Aqui, no caso dos radiadores. Embaixo, mais 3 fãs, no piso do gabinete, por assim dizer. Eles estão tirando o ar, então esse é o caminho que o ar está fazendo aqui embaixo. Mais 2 fãs aqui na parte de trás, tirando o ar. E 2 fãs de 200 milímetros aqui na parte da frente do gabinete, jogando o ar para dentro. Então a gente tem só aqui na frente jogando o ar, aqui tirando, aqui tirando e aqui tirando. Então é como se fizesse assim o ar. Então esse é o caminho que a gente optou nesse caso. Pessoal, a gente fez teste para definir esse fluxo, esse airflow. Assim a gente já tinha vislumbrado, montar dessa forma mesmo. Testamos e realmente foi o jeito que ficou melhor. Agora vamos explicar um pouquinho o porquê esse jeito ficou melhor nesse caso em específico. A maioria das pessoas falam para a gente colocar os fãs do chão do gabinete empurrando o ar para dentro. Então, vindo para cá. O da frente empurrando para dentro, esses daqui tirando, esses daqui tirando. Certo? O que acontece se a gente colocar esses daqui de baixo jogando ar para dentro? Nesse caso em específico, pessoal, lembre-se disso. Se a gente tivesse colocado os fãs do chão do gabinete para empurrar ar para dentro do gabinete, a gente pegaria o ar quente que sai da VGA, faríamos esse ar percorrer a placa-mãe, VRM, memória, inclusive faríamos esse ar mais quente passar pelos radiadores. Então o que acontece nesse caso? Você até pode às vezes ter uma pequena melhora na temperatura da VGA, mas você vai sacrificar a temperatura do CPU, porque o ar quente está passando pelos radiadores. Entendeu? Não significa, pessoal, que o ar menos denso ele sobe, você é obrigado a fazer esse caminho. Pessoal, o componente que gera mais calor aqui dentro desse gabinete é a 7900X TX. Por que eu preciso fazer todo esse caminho com ar quente? Passar por todo o computador. Por que já não tentar tirar esse ar quente aqui por baixo? O ar entra pela frente, a VGA pega esse ar de fora, solta aqui por trás também, e o restante sai aqui por baixo. A gente não precisa fazer o ar quente percorrer todo esse caminho só porque falaram que ele é menos denso e ele tem que sair por cima do gabinete. Pessoal, não existe um posicionamento perfeito para todos os casos. Existe o posicionamento perfeito para cada caso. E o que eu quero dizer? Muitas vezes você vai conseguir um posicionamento que não vai melhorar CPU e VGA. Às vezes melhora a CPU, piora a VGA, às vezes melhora a VGA e piora a CPU. Você vai ter que encontrar um balanço, o que vai ser melhor para o seu caso. E aqui para o nosso caso, pessoal, os fãs frontais de 200 milímetros empurrando o ar para dentro do gabinete, o do chão tirando, os do teto tirando e os de trás aqui tirando. Então a gente tem esse fluxo aqui, ó. O ar entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Então, pessoal, só para reforçar, qualquer modificação que você faça no seu gabinete, troca de peça, testa para ver se o airflow que você está usando está sendo ideal para esse caso. O AIDA, você pode usar o AIDA ali para fazer um teste de estresse de VGA e processador ao mesmo tempo e vai monitorando as temperaturas, ver o que fica melhor para você. Como eu falei, às vezes é um perde e ganha, às vezes você ganha no CPU, perde na VGA e vice-versa, aí você vai ter que definir qual é a sua prioridade, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do videozinho de hoje. Esse é um assunto bem espinhoso, bem controverso. De uma certa forma, esse meu vídeo vai até de encontro
a vídeos de muitas pessoas que eu gosto, mas definitivamente esse vídeo não foi feito com o intuito de refutar qualquer pessoa que seja. Vamos entender ele como um vídeo de complemento, tá certo? Bom, pessoal, obrigado pela companhia de sempre, pelos comentários sempre respeitosos. Tento ler a maioria e responder a todos, mas às vezes fisicamente não é possível. E é isso. Se você não deixou sua inscrição aí, se inscreva. Se puder, compartilhe, avise seu amigo que o Faster Benchmarker está na área novamente. Abração, até os próximos vídeos. Fui!